Vamos para mais um grande dia na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Que faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, sobre a casa. E imaginar que o Deus é um Deus tão presente. É um Deus que cuida de tantos detalhes. É um Deus que deixou a Bíblia para nos ensinar nessa caminhada de obediência, de saber que nós nunca estamos sós. E nesse sentido nós vamos meditar em 1 Reis 1, 6 e 7. Este livro começa contando e dizendo que Davi já estava em idade avançada, ou seja, estava no fim dos dias dele. E sobre a sucessão do seu trono, do seu reinado, ele havia dito que seria Salomão, o rei, o seu sucessor. Mas nós sabemos que Davi sempre foi omisso em alguns sentimentos e sentidos com os seus filhos. E eu quero falar sobre omissão. A omissão é tão grave como a desobediência e como a mentira, porque não fazer aquilo que tem que ser feito nos traz consequências gravíssimas. Então vamos meditar e falar sobre isso. Eu vou ler aqui. Então Adonias, filho de Agite, exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Jamais seu pai contrariou dizendo. Jamais o seu pai contrariou dizendo. Seu pai Davi. Adonias então se achou no direito de tomar o reinado e se nomear rei. Ele foi fazendo as coisas. E o que me chama a atenção é exatamente nesses 6. Jamais seu pai Davi, contrariou dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Veja, teve todo o histórico e acontecimento na vida de Davi. Que ele foi omisso quando um filho apossou a sua filha, quando Absalão, e tudo isso começou apenas pelo fato de uma omissão. Deus nos coloca aqui na terra para fazermos as coisas que têm que ser feitas, inclusive com nossos filhos. A omissão é gravíssima, porque ele tinha falado ao Senhor, Deus tinha dito que seria Salomão, e agora vem questionando, porque Adonias achou que pudesse. E um pouco depois, o profeta Natã fala para Betseba e diz: escuta, é melhor que você vá falar com o rei Davi, porque senão você corre risco de morte, você e Salomão. Eu fico pensando em duas vertentes aqui. Primeiro, nós devemos ouvir os conselheiros sábios, os conselheiros que vêm da parte de Deus para nos ajudar nessa caminhada. E assim ela o fez. Ela foi e disse: você, rei, você não tinha prometido e falado ao seu senhor que o seu sucessor seria o rei Salomão? Imediatamente entrou também Natã, o profeta Natã, dizendo: escuta, você está sabendo do que está acontecendo? O seu sucessor não era. Eu acho incrível quando Deus fala que Davi era o homem segundo seu coração. E essa passagem me deixa muito claro sobre isso. Porque veja, Davi ouviu Betseba, Davi ouviu o profeta Natã e imediatamente ele caiu em si e fez o que tinha que fazer. Nomeou, foi ungido. Essa é uma grande história, de grandes lições. Primeiro, a omissão. Não devemos ser omisso, porque mentira e omissão é a mesma coisa. E nós sabemos que a mentira é abominável por Deus. E o pai da mentira é Satanás e não Deus. E se eu tenho uma omissão, eu também estou na mesma equivalência da mentira. Então reflitamos sobre a omissão. O que nós temos que fazer, o que nós temos que falar, nós não podemos deixar, porque as consequências são trágicas. A vida de Davi é uma consequência trágica de uma omissão lá de trás, que veio se perpetuando, ao ponto de chegar o questionamento de jamais seu pai contrariou dizendo: por que procedes assim? Mas em segundo tempo, que nós possamos tirar outras lições preciosas, ouvir um bom conselheiro,
Quem são os conselheiros que Deus está mandando para que nós ouçamos, ouvir realmente a palavra do alto? E terceiro, que tenhamos um coração como Davi, que imediatamente, quando falava-se do Senhor, ele entendia que era maior do que suas vontades e seus desejos e as suas omissões. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Então que Deus possa te abençoar, que você possa refletir e meditar sobre essas verdades tão fortes, que faz toda a diferença no nosso caminhar nessa terra. Porque a Bíblia também nos ensina que obedecer é melhor que sacrificar. Então que tenhamos um coração voltado à voz do Senhor, às promessas de Deus, e não à omissão. Não a arrogância, a prepotência de não voltar atrás. Quando algo que você falou ou que você não fez, o conserto é sempre necessário. Um beijo, que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um dia de muita paz, de muita prosperidade, de muita luz do Senhor na sua vida. E que você, como eu, possamos ser uma Bíblia aberta, que as pessoas possam olhar para mim e para você nas nossas condutas e dizer: tem algo diferente nessa pessoa, por que isso? Que Deus pede para que sejamos, porque somos luz da terra e sal do mundo. Um beijo, meus irmãos, Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima. Vem comigo!